Sejam bem-vindos ao Executivos à Conversa, um espaço criado pela Michael Page e pelo Jornal Económico, em que, em vários momentos, juntamos dois gestores profissionais para conversar sobre os desafios que existem em áreas como a liderança, a gestão de equipas, a cultura das empresas e muito mais. O estudo Talent Trends da Michael Page é o ponto de partida para a análise ao tema Revolução Invisível. E para isso contamos com Pedro Borges, Associate Partner na Page Executive, bem-vindo, e também Nuno Brás, Diretor Ibérico para a Leo Pharma. Pedro, como faz parte da Michael Page, que realizou o Talent Trends Report 2023, proponho-lhe um desafio, rapidamente nos explicar que revolução é esta e que fatores é que influenciam esta revolução. A revolução invisível que já se torna muito visível, na realidade. Eu acho que os fatores são vários hoje em dia. O tema da flexibilidade, o tema da perspectiva do salário, a forma como se vê, a lealdade das pessoas aos grupos e às empresas. Portanto, no fundo, estamos a lidar todos com uma dinâmica que era desconhecida ou menos evidente e que hoje em dia nos põe em causa e que nos faz repensar os modelos não só de contratação, mas também de gestão do dia-a-dia. E a pandemia ajudou a que esta revolução invisível se tornasse mais visível? Terá sido também por aí? A pandemia despoltou, nomeadamente no tema da flexibilidade, pelo menos ajudou-nos a todos a experienciar esta realidade. E, portanto, se estávamos a pensar nesta perspectiva, acabámos por ter que efetivar. E, portanto, não só despoltou, como potenciou isso evidentemente. Nuno, pego agora num número. 3%, de acordo com o Portugal Trends Report 2023 da Michael Page, estes 3% referem-se à percentagem de trabalhadores que não estão disponíveis para um novo emprego. Um gestor assusta-se ao perceber que 97% das pessoas com quem trabalha e que gera diariamente estão disponíveis para abandonar o projeto. Combater estes números é uma missão também para si? Ou como é que este número... De resto, este número é igual no restante mercado. Portanto, todos os gestores se deparam com isto. É de facto um desafio ou encara-se isto com naturalidade? É verdade, obrigado. Mas é verdade realmente que é um número altíssimo, ou baixíssimo no caso da retenção, altíssimo no caso da procura. Ahm, É comum a vários setores do mercado e é comum a vários países, embora Portugal saia ainda mais, ou seja, é talvez o campeão nesse campeonato. Ahm, É uma preocupação diária de um gestor encontrar a forma de reter o talento e de reter os melhores profissionais dentro da sua organização. É bom de ver que o mais importante por trás dessa resposta são as motivações que levaram a que as pessoas no mercado, que não é forçosamente, que não tem forçosamente mais oferta, procuram hoje em dia movimentar-se mais. São mais exigentes com aquilo que encontram nas empresas, são mais exigentes com a carreira e são mais exigentes, sobretudo, com o valor que se lhes é dado. E é isso, provavelmente, que os faz movimentar-se ou querer movimentar-se. Porque, como muitas vezes sabemos nos processos de mudança, essa mudança só é executada, de facto, quando a proposta de valor alternativa é melhor. Ou seja, a disponibilidade virtual acaba por ser diferente, se calhar, também da disponibilidade real para, de facto, se É verificar verdade. essa mudança. É verdade. Mas não deixa de ser verdade também que o empregador tem muito a fazer sobre isso. E olhando para esses valores, há claramente aqui uma mensagem de alerta para as equipas de recursos humanos, de gestão das empresas, para promoverem essa retenção e essa promoção do valor proposto pela companhia. E olhando para esses valores de que o Nuno estava a falar e olhando também para os dados, para outros dados revelados pelo Portugal Trends, 6 em cada 10 pessoas, ou seja, 60%, escolheriam a saúde mental, o equilíbrio vida-trabalho em detrimento do sucesso profissional. Por outro lado, numa decisão de mudança de emprego, o fator mais preponderante, segundo o mesmo estudo, é o salário e as compensações que lhe estão aliadas, sendo que a flexibilidade apenas aparece em terceiro lugar, ou seja, flexibilidade por um lado aparece num patamar muito alto, mas numa decisão de mudança o salário ganha aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, para o Nuno, vê estes dados como de facto paradoxais, como é que se retém e atrai talento com esta dicotomia e quase que é uma dicotomia quase entre o que se pensa
e o que se vive, ou seja, tal dicotomia entre o virtual e depois o real. Isto também coloca dúvidas quando se tomam decisões de gestão? Hum, eu acho que colocam até certezas, Ok, porque aquilo que é claro é o que as pessoas querem no momento atual. Isto é, no lugar que ocupam hoje em dia, as pessoas valorizam a flexibilidade, valorizam a progressão da carreira e valorizam, obviamente, o salário. O salário é entendido como algo muito mais amplo daquilo que era antes. Em tom de brincadeira, diz-se que no passado, se a pessoa era remunerada, não tinha mais por que se queixar. Hoje em dia é apenas o ponto de partida, o salário. Todo o restante salário, e hoje em dia até no salário emocional também se fala, todo o restante salário é importante para esta retenção. E é sobre isto que nós nos devemos concentrar nas empresas. Como é que devemos, de facto, reter as pessoas que nos interessam, porque é através dessa flexibilidade, e isso hoje em dia é um dado absolutamente adquirido, principalmente agudizado ou revelado depois da pandemia, mas já era, e com a progressão na carreira. Eu diria que é aí que está, talvez, o nosso maior trabalho, essa questão da progressão, porque nem todas as companhias têm a mesma capacidade de oferta e devem se reinventar e criar as alternativas para experiências em outras áreas, para troca de experiências dentro da empresa, não forçosamente promoções, mas sistemas de mentorização, de coaching dentro das empresas que permitam às pessoas perceberem que são um ativo importante e que podem ter diferentes experiências. E que os próprios skills estão a ser aproveitados pela empresa, isso depois também traz um maior bem-estar, saber que estamos a ser aproveitados com as nossas melhores competências também. Exatamente. Aproveitados e catapultados para algum desejo futuro de desenvolvimento. Ou seja, também o acompanhamento de carreira aqui é um fator importante a termos em conta. Pedro, lanço-lhe eventualmente a pergunta mais difícil. Com tanta coisa na balança, as empresas ainda têm algo que possam chamar de trunfo para captar e para reter talento? Ou chegou o tempo de uma abordagem, e passo a expressão, mais holística, olhar para tudo que envolve a vida dentro e fora do trabalho e assim conseguir criar um novo trunfo mais global? Eu acho que as duas realidades, portanto, trunfo vai continuar a existir. Aliás, o Nuno referiu e bem que o exercício que se deverá fazer é esse mesmo. Portanto, por mais que queiramos ou por mais que achemos que no passado a realidade era de facto diferente, esta é a realidade de hoje com a qual nós vamos ter que lidar. Portanto, é evidente que a procura de encontrar ou de ir de encontro à necessidade é fundamental e mesmo nós vamos nos adaptando a esta realidade. Portanto, todo este exercício que o Nuno comentava no dia-a-dia para conseguir manter as pessoas do nosso lado é fundamental e esse é o trunfo principal. É a nossa adaptação, é a capacidade de termos a coragem de mudar o paradigma, muitas vezes, não era o que se fazia no passado, é o que fazemos hoje, mas é a única forma que temos de conseguir acompanhar esta tendência. E, portanto, muitas vezes todo este investimento, esta transversalidade de funções, vai não só catapultar, mas também dar a confirmação de que estas pessoas conseguem fazer estas funções e que provavelmente vão utilizá-las noutra companhia, no momento da mudança. Mas nós também vamos receber outras pessoas que vão passar exatamente pelo mesmo. E este acompanhamento de carreira e, se calhar, uma maior personalização da abordagem em relação aos trabalhadores será também um fator a ter em conta cada vez mais para as empresas reterem o talento. Sem dúvida. Aliás, acabou a perspectiva unilateral de o caminho é este e, portanto, todas as pessoas vão seguir este caminho. Não, este é o desafio. Vamos ter que nos adaptar e adaptar o caminho a cada uma das necessidades que as pessoas têm. Nuno, alguma coisa a acrescentar ao que o Pedro disse em relação a esta visão e este acompanhamento que as pessoas terão que ter por parte das empresas? Sim, é engraçado que a evolução da estrutura de recursos humanos nas companhias deixou de ser transacional para ser um parceiro de gestão. E não é por acaso que isso acontece transversalmente no mercado. Hoje em dia nós falamos muito dos business partners. São as pessoas que cuidam fundamentalmente do desenvolvimento das organizações. A questão do payroll e todas as coisas mais transacionais são todas, ou maioritariamente, feitas em outsourcing. Isso não é o acaso. Isto é o fruto da evolução do nosso trabalho e também do envolvimento necessário do gestor na capacitação e no desenvolvimento de carreira das nossas pessoas. E a partir de agora, a conversa segue nos corredores, segue também nas salas de reuniões, nos espaços menos formais e, claro, nas redes sociais, onde contamos convosco para o próximo Executivos à Conversa, uma iniciativa da Michael Page e do Jornal Económico.